Quero te contar sobre o custo do departamento de futebol do São Paulo na temporada passada, mais uma temporada sem títulos e de gastos bastante altos. O departamento de futebol do Tricolor custou 687 milhões de reais, número do próprio balanço oficial do São Paulo. Quero contar que a previsão do Tricolor para o seu departamento de futebol era de gastos na casa dos 530 milhões de reais, ou seja, foram investidos 157 milhões de reais a mais. Lembro muito bem de várias discussões que aconteceram no São Paulo na temporada passada, com o Márcio Carlomagno na condição de CEO, entendendo que Carlos Belmonte gastava muito mais do que poderia, e agora os números são definitivos, 157 milhões de reais a mais. Importante registrar que isso significa uma média de 57 milhões de reais por mês investidos na temporada passada. O valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, custos com funcionários, centros de treinamento, viagens, hospedagens, entre outras coisas. E ainda assim, apesar desse gasto bastante alto, o Tricolor fechou a temporada de 2025 com um superávit de 149 milhões de reais no futebol. Ou seja, ainda que tenha gastado 687 milhões, o departamento de futebol foi capaz de render tanto que garantiu 150 milhões a mais. Isso se dá basicamente também por conta das vendas que ficaram na casa dos 284 milhões de reais. Só para completar, registrar que folha salarial do São Paulo no ano passado foi de 225 milhões ao longo do ano, direitos de imagem 102 milhões. Você soma tudo e divide por 13, estou incluindo também o 13º, e dá para dizer que com salário e imagem, o São Paulo desembolsou 25 milhões e 100 mil reais mensais. Esse custo é ainda maior porque há também pagamento de luvas. Então, se alguém falar que a folha salarial do São Paulo é abaixo dos 20 milhões de reais, você pode dizer que não, baseado no próprio balanço financeiro tricolor. Nicola, Everton Cebolinha vem mesmo para o São Paulo ou não? Rafa, não é uma negociação fácil, até porque não faltam interessados na contratação do Cebolinha. Jogador cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, havia sido comprado pelo Flamengo por 3 milhões e meio de euros. O Rui Costa é um baita entusiasta da ideia, Rui trabalhou com o Cebolinha nos tempos de Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta muito também da possibilidade. Mas para contratá-lo na metade do ano, o São Paulo precisaria colocar a mão no bolso ou tentar incluir o Marcos Antônio numa negociação. Ou então esperar até dezembro para contratá-lo sem custos, mas aí, em vez de pagar o Flamengo, você desembolsa uma boa grana ao Cebolinha. Besiktas e outros clubes brasileiros certamente vão entrar nessa parada. Imagino que o Cruzeiro também seja um dos interessados. Nicola, pode haver troca de Arboleda por Scarpa e o Vitor Savem? Ô, Leonardo, outro dia surgiu o Scarpa, no mesmo dia em que surgiu o Cebolinha no São Paulo, surgiu também o Scarpa. E eu mandei mensagem para o Rui Costa durante a entrevista, durante a live. E o Rui Costa afirmou que não há negociação envolvendo o Scarpa não faz parte dos planos. Em relação ao Cebolinha, ele admitiu que é um nome que interessa, mas muito difícil, tá? O Vitor Sá é torcedor do São Paulo, a família toda é fanática pelo São Paulo, tá? Mas ainda havia uma necessidade de definir se ele renovaria o contrato ou não lá no Krasnodar. O que o empresário dele estava me contando é que existia o interesse do Krasnodar em renovar o contrato do Vitor Sá. Se não houvesse a renovação, aí sim poderia haver qualquer novidade. Eu vou mandar mensagem para o empresário, tudo em ordem para ele. Alguma novidade sobre o Vitor Sá? Deixa eu ver o que mais está sendo perguntado por aqui. Nicole, sobre Arboleda, me conta. Rafael, Arboleda teve 1 mês de salário descontado como multa pela ausência dele. Vai treinar separado do restante do elenco. À espera de propostas, São Paulo quer tentar faturar alguma coisa com o jogador. O Leonardo Preto escreve: São Paulo perde amanhã e domingo para o Corinthians. O Roger cai. Qual o seu palpite? Eu acho que é uma boa possibilidade. Nesse cenário que você criou, perde para o Rings na Sul-Americana e perde para o Corinthians na Neoquímica Arena, o barulho de novo em cima do Roger Machado vai ser enorme. Cara, o Roger Machado é aquele cara, acho que foi o André Hernan quem soltou essa frase e eu concordo bastante. O Roger Machado virou aquele freelancer, né? Que tem garantido esse job para hoje, esse trabalho para hoje. No caso, para amanhã, jogo com o Rings. Foi bem, continua. Foi mal, talvez não volte. For mal 2 vezes, aí que os caras não vão deixá-lo voltar. Quanto tempo de contrato o São Paulo tem com a Live Nation? Teria como romper esse contrato e você tem provável valor de multa? Wilson, eu posso mandar mensagem pro pessoal que tocou essa negociação, mas, cara, quer ver, eu acho que esse contrato é 5 anos, Live Nation, contrato São Paulo. Mas eu não acho o contrato tão ruim, não, tá?
Ó, São Paulo assinou um contrato de 60 milhões com a Live Nation. Peraí. Contrato. Acho que era um contrato de 5 anos. Por que eu não acho ruim, cara? Sabe quanto o São Paulo tá ganhando por show? Entre 4 e 5 milhões de reais por show, por dia. Então, por exemplo, são 3 apresentações seguidas. São Paulo fatura quase 15 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. E são 15 milhões de reais livres de impostos, né? Eu sei que jogar fora de casa é bem ruim. E tem se repetido, né? São Paulo já jogou no Canindé. São Paulo jogou em Campinas, agora jogou em Bragança Paulista. Sei que pro torcedor é chato, mas, cara, essa entrada de dinheiro para um clube que passa toda a dificuldade financeira que o São Paulo passa, o São Paulo irá poupar titulares amanhã na Sula. E o Arboleda está treinando separado. E sobre patrocínio do estádio, já que o Amundelês não irá ficar, sabe de algo? Renatão, fui eu quem publiquei em primeira mão nessa semana. Foi na segunda noite, eu falei pela primeira vez lá no Tempo Técnico, e aí na terça pela manhã falei aqui no vídeo. O São Paulo já percebeu que a renovação do contrato com a Mondelez, que acaba em 31 de dezembro, não deve acontecer. A Mondelez é a responsável pela marca Bis e banca 25 milhões de reais por ano. Diante desse cenário, São Paulo já começou a se mexer. E especialmente enquanto tinha Eduardo Toni como diretor de marketing, São Paulo trabalhava em 4 frentes. A BYD era a negociação mais antiga. A BYD não. A BYD é uma fabricante de carro chinesa que veio muito forte para o Brasil. E a BYD quase comprou os name rights do São Paulo para janeiro desse ano. O negócio não aconteceu porque houve um escândalo muito grande da venda de camarotes clandestinos no ano passado, aqueles áudios que vocês se lembram. O pessoal da BYD optou por não levar a negociação adiante naquele momento. As tratativas foram retomadas, tá? A MetLife, que é uma seguradora que já dá nome ao estádio lá em Nova York, o palco da final da Copa do Mundo, também tem negociações com o São Paulo. Os outros 2 são bancos, que se tornaram ainda mais interessados no acordo com o São Paulo, depois que o Palmeiras fechou com o Nubank, outro banco digital. Os bancos que negociam com o São Paulo são o Banco Inter, de propriedade da família Menin, e também o Banco Santander. Tá? A pedida do São Paulo é de pelo menos 60 milhões de reais por ano, num contrato de 5 a 10 anos. Mas, Nicola, o São Paulo quer ganhar mais do que o Palmeiras? Sim. O Palmeiras e a W Torre fecharam um acordo de 50 milhões de reais, mas por um vínculo de 18 anos. São Paulo pensa num contrato menor, mas com mais receita. A gente está falando de até cerca de 60 milhões de reais. Itamar Eli. Boa noite, Nicola. Que tal o Galo e São Paulo fazendo uma troca entre Scarpa e Arboleda? Eu acho a troca ruim para o Galo, né? Porque o Scarpa tem mais valor de mercado do que o Arboleda. O Scarpa vale 3 milhões e meio de euros. O Arboleda hoje tem um valor bem pequenininho, né? E Arboleda pode ser trocado por Marino Inestrosa. Essa suposição foi feita por dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais, depois da informação de que Arboleda interessa ao Vasco. Você sabe, o zagueiro equatoriano que se ausentou por um mês do São Paulo sem permissão foi multado em um mês de salário, vai treinar separado até que surjam propostas para que ele seja negociado. A ideia do tricolor é tentar uma compensação financeira ou uma troca de jogadores com o Arboleda na metade do ano. O interesse do Vasco no Arboleda nem é tão novo. O atleta, inclusive, já está na mira de outros clubes brasileiros, como o Atlético Paranaense. Nessa suposição de que o Inestrosa poderia ser envolvido na troca, tem a ver com um interesse antigo do São Paulo no atacante colombiano. O Marino Inestrosa, antes de ser comprado pelo Vasco, no início do ano por 30 milhões de reais, esteve nos planos do São Paulo, mas o tricolor não tinha grana para fazer esse investimento. A passagem do Inestrosa por São Januário é das piores. São 14 jogos na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Está muito claro que o Renato Gaúcho não conta com o jogador apesar do alto investimento. Inestrosa de apenas 23 anos de idade. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 4 e na única partida que entrou, ficou em campo apenas 12 minutos. É natural até que o Vasco pense em alternativas para o Inestrosa, mas não me parece nem um pouco cabível que essa troca entre Arboleda, 34 anos, e Inestrosa, 23 anos, seja pau a pau. O Arboleda está em reta final de carreira com vários problemas extracampo, tem valor de mercado bem pequeno. O Inestrosa foi comprado, repito, em janeiro por 30 milhões de reais. A única chance desse negócio acontecer seria por empréstimo, para que o Inestrosa ficasse, por exemplo, no São Paulo até o fim da temporada, com o tricolor assumindo 100% dos direitos econômicos e também com uma opção de compra.
Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou ficar de olho nessa história. O que eu posso contar é que o nome do colombiano segue na pauta São Paulino, mas não há grana para o São Paulo fazer qualquer tipo de investimento como tem sido em relação aos últimos reforços. Você, na condição de dirigente São Paulino, faria esse negócio? E como vascaíno, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!